Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à continuidade das nossas aulas de Direito Empresarial. Hoje nós vamos entrar num assunto novo, num novo ramo, numa nova divisão do direito empresarial, que é o estudo dos títulos de crédito. Uma divisão extremamente importante, extremamente relevante para o direito empresarial, que contribuiu, sem dúvida alguma, para o crescimento, para a evolução, contribuiu e contribui para a evolução, para o crescimento do direito empresarial. A gente pode dizer que o título de crédito não tem talvez a mesma utilidade prática que se tinha antigamente. Até alguns anos atrás, a forma praticamente quase que exclusiva para representação de créditos era através do título de crédito. Claro que hoje surgiram novas formas de se valer do crédito, de se utilizar, de se representar o crédito. O que não faz com que o título tenha deixado de existir, né? Ou tenha deixado de ser tão importante. Apenas diminuiu um pouco a sua utilização prática. Mas ele ainda tem toda a sua relevância, não só na vida no cotidiano, mas também nas provas, e ele está presente sempre nos editais, né, das provas de concurso, das provas da OAB, na disciplina de Direito Empresarial. Bom, vamos iniciar o nosso estudo então referente aos títulos de crédito. Para que eu fale sobre título de crédito, antes de mais nada, nós precisamos fazer uma análise sobre o conceito de crédito. A palavra crédito, né, quando eu penso no português, quando eu penso apenas na acepção, né, formal da palavra crédito, ele pode ter diferentes significados, Agora, o que eu quero aqui para nós no direito empresarial, a acepção, o significado importante aqui é a questão econômica. É o aspecto econômico do crédito. Nessa acepção econômica, nesse conceito econômico é que vai ser o conceito basilar do título de crédito. Então, por mais que possa ter outros significados na vida cotidiana a palavra crédito, para nós aqui é o crédito relativo à questão econômica, à prática de determinados negócios jurídicos. Quais negócios jurídicos que envolvem crédito? Porque é o seguinte, quando pensamos num momento histórico mais remoto, bem mais antigo, as relações privadas, os negócios jurídicos, inicialmente, eles eram praticados com similitude de tempo, com correspondência temporal. Então, quando duas pessoas realizavam um negócio jurídico, elas realizavam para que as prestações, quando se tratava de um negócio jurídico bilateral, até um certo momento histórico, você tinha que essas prestações deveriam ser cumpridas simultaneamente. Né? Então, por exemplo, numa compra e venda de um bem, numa compra e venda de um imóvel, por exemplo, de um terreno, a pessoa comprava o terreno, pagava, ao mesmo tempo que a outra lhe passava o título de propriedade. A prestação e a contraprestação, elas ocorriam, né, durante um período histórico, no mesmo momento. Para falar em crédito, nessa situação do crédito, foi quando você teve a necessidade de mudança dessa prestação e contraprestação seguirem um momento igual, um momento idêntico. Começa-se a falar em crédito quando, numa obrigação bilateral, numa obrigação que você tenha prestação e contraprestação, uma das partes realiza a sua prestação instantaneamente, momentaneamente, e a outra parte só vai realizar a prestação dela no futuro. Então, por exemplo, nessa mesma compra de terreno, né, que eu falei aqui, se até certo momento histórico você fazia tudo ao mesmo tempo, o comprador pagava e o vendedor entregava o título de propriedade, num dado momento você passou a ter a diferença de tempo aí entre uma prestação e outra. Por exemplo, o titular, né, o vendedor, entregava a propriedade, entregava até mesmo o título de propriedade, enquanto o comprador
fazia o pagamento dos valores da propriedade no futuro, em prestações com coisas divididas. E aí, então, é que você fala na relação de crédito, na existência de um crédito. Quando uma parte cumpre a sua prestação num dado momento e a outra parte só vai fazer a contraprestação no futuro. É aí que nós vamos estar falando em crédito. Observem bem que, para falar em crédito, nesse crédito econômico que nós estamos falando, né, do negócio jurídico em que você vai ter o cumprimento de uma prestação no momento e normalmente, né, instantaneamente, e a contraprestação no momento futuro, é fundamental que você fale em confiança. Confiança é a base das relações de crédito. A confiança é a base das relações de crédito. Por quê? Porque quando aquela pessoa que vendeu a propriedade aceitou passar o título de propriedade, passar a posse do terreno para o comprador e aceitou receber a prestação pecuniária no futuro, ele está acreditando, ele está confiando de que a pessoa vai cumprir a contraprestação. Ou seja, esse crédito econômico ao qual nós nos referimos quando falamos sobre título de crédito, ele soma dois elementos: tempo e confiança. Esses dois elementos são fundamentais para eu falar na existência da relação de crédito que vai fundamentar o título de crédito, né? Então, eu tenho uma relação que envolve uma prestação cumprida a tempo futuro, e para que essa prestação seja cumprida a tempo futuro, é preciso que aquele que concede a outra parte esse tempo conceda também uma relação de confiança. Tenha também no outro a confiança de que ele vai realizar de forma tranquila, espontânea, a sua obrigação. Tudo bem? Bom, essa questão das relações que envolvem crédito, se a gente pensar em alguns anos atrás, ela começou de forma tímida, né? Historicamente não se tem grandes momentos antigamente históricos em que você tinha utilização muito larga do crédito, principalmente quando você pensa num comércio mais precário. A ideia do crédito, o crescimento, a utilização do crédito, ela está muito ligada ao que nós estudamos aqui nas primeiras aulas da evolução do comércio, da evolução das relações comerciais. Quando você pensa lá naqueles mascates que nós falamos aqui, naquela atividade do comerciante que praticava a sua atividade lá sozinho, né, individualizado, ele não tinha muito essa situação de crédito, né? Ele passava por cada uma das fazendas, pelos lugares que ele ia vendendo, negociando seus produtos, e produto para lá, o outro para cá, o escambo, né? Você dá o produto, o outro dá o seu produto, ou quando já na existência da moeda, não se falava muito em crédito. Com o aperfeiçoamento das relações comerciais, com o crescimento das relações comerciais, é que você passa a ampliar a utilização do crédito. A necessidade de você ter o cumprimento posterior de uma das obrigações começa a ficar muito grande. Na época das grandes navegações, por exemplo, essa atividade que foi fundamental para o crescimento econômico, para uma revolução da atividade comercial, tinha-se muito a utilização de crédito dos proprietários das companhias marítimas para que eles pudessem investir nas viagens. Então, eles não tinham muito o dinheiro, o capital necessário, e aí eles precisaram ter esse investimento. E aí a necessidade, com o crescimento tecnológico, com o crescimento das relações comerciais, cada vez mais a relação de crédito, a relação civil baseada no crédito, a relação comercial baseada no crédito foi aumentando a necessidade. A gente poderia citar também aqui como exemplo histórico de necessidade de crédito
ampla, né, muito grande, a Revolução Industrial, para que as pessoas que criaram as suas fábricas, aumentavam, ampliavam as suas produções, pudessem efetivar esse trabalho de criação, de ampliação do crédito, desculpa, da indústria, foi necessária a concessão de crédito. E aí, nesse contexto, surge inclusive uma classe burguesa, que ficou responsável pela concessão, a criação dos bancos, que concedia o crédito às indústrias. Então então o crédito se tornou uma necessidade, não apenas uma parte da atividade empresária, né? Mas se tornou uma necessidade para a atividade empresária. Só que vejam bem, o crédito, né? E aí, quando eu falo em crédito, eu vou afunilar aqui um pouquinho o crédito. Eu vou voltar agora a relação de crédito para a relação de crédito financeiro, para a relação de crédito em dinheiro, né? Ou seja, você não ter o dinheiro, o valor correspondente para as necessidades do seu negócio naquele momento, e você precisar se valer de alguém que vá te emprestar, de alguém que vá, por exemplo, para você adquirir um bem, uma máquina, você ter alguém que vá te vender essa máquina e receber posteriormente. Então, essa necessidade do crédito relativo ao dinheiro, relativo a financiamento, eu vou afunilar um pouquinho o crédito para essas situações, para esse tipo de negócio jurídico. Quando você começa a depender e a necessitar muito da existência desse crédito, vai chegar num dado momento que esse financiamento, esse dinheiro que é necessário para crescer, para fazer a economia girar, ele tem um limite. O dinheiro é limitado, né? O investimento é limitado. Você não pode simplesmente sair criando, o dinheiro não dá em árvore. Dinheiro tem um limite, financiamento, crédito tem um limite. Aí, então, mas a necessidade do crédito não parava, né? A necessidade de se ter o crédito não parava. Então vai surgir então a necessidade. Já que o crédito é limitado, já que esse dinheiro ele tem um limite para ser emitido e para ser utilizado, vai surgir uma necessidade aqui que vai ser fundamental para o nosso estudo dos títulos de crédito. A necessidade de fazer o crédito circular. Do credor poder girar aquele crédito. O que eu quero dizer com isso? Olhem só, vamos pegar aqui já utilizando o título de crédito para poder ficar fácil de compreender. Se você vai a um banco, por exemplo, e o banco te dá o crédito, e você vai pegar um financiamento, você vai fazer um empréstimo pessoal num banco, tá? Então você pegou lá R$2.000 de empréstimo pessoal, vai pagar em 10 prestações de R$221,32, sei lá. Né? Vamos dividir aí de 10 vezes. Aquele é um crédito fixo, pelo menos assim, né? Nessa relação ali, eu e banco, banco e eu, ele é um crédito fixo. O banco me empresta e ele vai ficar com aquele documento, aquele instrumento, aquele contrato de financiamento aguardando eu ir lá pagar os 10 meses, né? Então, ele me empresta o dinheiro e ele vai ter que ficar aguardando cada prestação de eu ir lá pagar. Então, ele me dá um crédito e aquele crédito fica estático. Aquele valor que ele vai ter a receber é uma coisa que está lá parada. Ele fica aguardando receber, ele não pode fazer nada enquanto não vencer o contrato, né? Enquanto não vencer as parcelas. Agora, observa a diferença. Você vai numa loja de sapatos para poder adquirir um sapato para você. Lá chegando, o vendedor te oferece uma forma de pagamento. Olha, você pode pagar de 2 vezes. E aí você me dá 2 cheques, um para 30 e um para 60 dias. É crédito do mesmo jeito que o banco está te dando. É tão crédito quanto. O banco está te dando um crédito, mas é um crédito estático. A loja também está te dando um crédito. Por quê? Porque ela está te vendendo, você está pegando o sapato e só vai pagar de 2 vezes, dali a 30 e dali a 60. Aí o funcionário vira para você e fala assim, olha, temos algumas formas de pagamento, entre elas o cheque. Aí você preenche o cheque e entrega para o vendedor, um com vencimento para 30, outro com vencimento para 60 dias. Ele te deu o crédito, porque o cheque não cumpre a obrigação. O cheque vai ter que ser descontado e ser transformado em dinheiro,
tá ok? Agora, o que a loja de sapato faz quando ela te dá... Olha a diferença. O banco, ele fica lá esperando receber o pagamento e não tem nada que ele possa... Assim, não tem muita coisa que ele possa fazer com aquele contrato. Já a loja, quando ela recebe o seu cheque, ela não vai ficar lá com aquele cheque na gaveta esperando dar o prazo para poder depositar, não. Ela vai pegar esse cheque e vai usar seu cheque para pagar o fornecedor da loja. O fabricante do sapato que vende o sapato para ela, né? Vai passar para frente o cheque, vai pegar aquele pagamento que ela tem que fazer que também tem vencimento para daqui a 30 dias e usa o seu cheque. Aí o fabricante do sapato pega o seu cheque e vai usar para pagar o fornecedor de couro que ele tem que pagar. Observem o que eu estou falando aqui. É um crédito que foi concedido a você, só que ele passa a circular. Ele anda nas mãos, ele era um crédito da loja. Da loja ele passou para o fornecedor, do fornecedor do fabricante de sapato, do fabricante ele passou para o fornecedor de couro. É aí que então que surge a necessidade da criação de um instrumento que facilitasse a circulação do crédito. Com isso, você passa a ter o mesmo valor de emprestado, digamos assim, que foi emprestado, ele passou na mão de 4, 5 pessoas diferentes. Quando, né, no banco, que foi por um instrumento contratual, é mais difícil do banco fazer circular, passar o seu crédito para frente, usar o dinheiro que ele vai ter a receber. Então, é por essa necessidade de circulação que você tem a criação do título de crédito. Você precisava dessa moeda de câmbio, você precisava dessa circulação para fomentar a economia. Como eu disse, o dinheiro é limitado. O lastro econômico é limitado. Então, se você pega 60 reais emprestado e transforma em vários créditos, porque um passou para o outro que passou para o outro, olha só a quantidade de atividades que foram permitidas com uma mesma concessão de crédito, nesse caso do exemplo que eu dei aqui da loja de sapatos. Com uma única concessão de crédito foi permitido que eu comprasse o sapato, que a loja comprasse do fornecedor, que o fornecedor comprasse do fabricante de tecidos. Então isso gira, isso faz crescer, isso fomenta, né? Então, a finalidade principal do título é a facilitação, é a melhoria da circulação do crédito. É esse o objetivo que foi criado o título. E se a gente entende isso, pessoal, nós conseguimos entender 50% dos institutos, das características, de tudo que envolve o título de crédito. Então, por isso que eu estou acentuando bem isso para vocês. Essa necessidade de circular o crédito é que faz criar, que faz surgir o título de crédito e passa a ser fundamental para todos os institutos, para todas as consequências que se tem do título de crédito. Bom, com isso a gente consegue chegar a um conceito, né, do que seja o título de crédito. Pensando-se nessa necessidade, baseando-se na necessidade da circulação, na facilitação da circulação de crédito, a gente hoje diz que o título é um documento abstrato e autônomo, através do qual se representa um crédito líquido e certo e que será cobrado nas condições estipuladas no documento, no instrumento que representa o título de crédito. Observem bem esse conceito aqui, porque dele nós vamos tirar as características principais de um título de crédito. Antes desse conceito, nós vamos tirar as características principais dos títulos de crédito. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a legislação que a gente tem em vigor a respeito dos títulos de crédito no Brasil hoje, porque nós temos algumas leis são várias legislações ainda existentes e a legislação base para os títulos de crédito. Vejam como o título já é uma coisa antiga, né, utilizada há muitos anos, já foi criada há muitos anos na Europa, surgiu na Europa e veio para o Brasil já há muitos anos. A nossa primeira legislação sobre títulos de crédito é o Decreto 2044 de 1908. Primeira legislação que tratou dos títulos de crédito. Esse decreto,
ele vai especificamente falar sobre letra de câmbio, que é o título que deu origem a todos. O primeiro título de crédito que se conta na história é a letra de câmbio. O primeiro e o que não tem mais utilidade prática, né? A letra de câmbio a gente quase não encontra mais nas relações negociais atualmente, mas é esse que vai cair na prova, né? É esse que vai ser cobrado muitas das vezes porque a gente acha que não precisa estudar, mas é claro que precisa estudar a letra de câmbio, né? Então o artigo 2044 ele tratava da letra de câmbio e da nota promissória, só que ele servia de base para qualquer título que fosse que começaram a ser falado, a ser mencionados outras espécies de título de crédito já naquela época, né? Por exemplo, depois surgiu o cheque, né? No Brasil, alguns anos depois surgiu a duplicata. Então servia essa legislação, ela foi criada, ela faz menção à letra de câmbio e à nota promissória, mas ela também tem utilização para os outros títulos de crédito que no decorrer da história foram surgindo, e nós vamos estudar aqui detalhes de cada um deles. Na metade do século XX, meados do século XX, o que aconteceu? O crédito, ele também tem utilização internacional, com a globalização, né? O que aconteceu depois, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e tal? As economias começaram a ser globalizadas, né? As pessoas começaram a manter relações comerciais internacionais com muito mais, né? Muito mais fortes do que o que você tinha até então, com a tecnologia, né? Com a melhoria dos transportes, com a melhoria das formas de você mandar um produto de um país para o outro e tudo. Esse comércio internacional começou a crescer muito. Com o comércio internacional crescendo, o que vai acontecer? Você passa a ter também a relação de crédito entre países e a utilização do título de crédito nas relações internacionais. Então, os países começaram a perceber a necessidade de você unificar, ter uma legislação que fosse unificada a respeito dos títulos de crédito. Isso aconteceu através das convenções de Genebra, né, das convenções de Genebra. E o Brasil foi signatário da Convenção de Genebra, que foi recepcionado no direito brasileiro pelo decreto 57663 de 66. Então, o Brasil participou das convenções internacionais, mas, aliás, o Brasil participou das convenções que teve em Haia, né? Mas a principal foi a Convenção de Genebra, né? De 1966, que foi recepcionada pelo decreto 57663 de 66. Esse decreto 57663 de 66, ele revogou quase que por completo o decreto 2044 de 1908. Quase que por completo. Ou seja, não foi totalmente revogado. Ainda existe alguma coisa que nós vamos buscar no decreto 2044. Poucas coisas, né? Poucas coisas a gente vai buscar no decreto 2044, que a maioria passou a ser tratado pelo decreto 57663, que ficou conhecido como LUG. Lei Uniforme de Genebra. E assim eu vou chamá-la a partir de agora, vocês já sabem que eu estou me referindo ao decreto 57663/66. Então, um ou outro artigo você ainda pode ter que buscar no decreto 2044, até porque a parte final da Convenção de Genebra, ela reservou aos países signatários determinadas situações que são específicas de cada país e que serão tratadas de forma específica para cada país. Tá ok? Mas a gente tem a revogação quase completa. Da mesma forma como o decreto 2044, a Lei Uniforme de Genebra também trata da letra de câmbio e da nota promissória. Mas, como, principalmente até pela questão internacional, né, desse tratamento unificado, a LUG também passou a ser uma lei base para os outros títulos. Os dois principais que já existiam nessa época, duplicata e cheque. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: a duplicata é regida hoje, né? E na época foi tratada pela Lei 5474/68.
e o cheque, tratado pela Lei 7357 de 85, tá? Essas duas legislações aqui, pessoal, a duplicata e o cheque, elas têm na sua parte final menção à Lei Uniforme de Genebra, dizendo que no caso de omissão dessas legislações próprias serão aplicadas. Um vai falar que será aplicada a legislação a respeito das letras de câmbio e o outro vai falar que será aplicada às legislações referentes aos tratados internacionais de títulos de crédito. Então observem, ainda que não diretamente por possuírem sua lei específica, a duplicata e o cheque, elas vão se valer subsidiariamente da Lei Uniforme de Genebra. Elas vão se valer subsidiariamente da LUG para o seu regulamento e elas são leis pequenininhas, então muita coisa a gente vai acabar tendo que buscar exatamente na Lei Uniforme de Genebra. Bom, até então, a gente estava com um panorama legislativo aí, até antes do Código Civil, a gente tinha esse panorama legislativo, a LUG como base do título de crédito, a lei do cheque e a lei de duplicata. Só que em 2002, o legislador do Código Civil optou por criar um regulamento geral, para os títulos de crédito e tratou dos títulos lá nos artigos 887 a 926. Ou seja, o Código Civil optou por tirar da LUG essa ideia de legislação geral para os títulos de crédito. Aí, o que acontece é o seguinte: uma lei posterior, ela poderia revogar a anterior pela regra que a gente retira lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas a gente também retira dessa mesma lei que uma lei posterior não revoga a lei anterior quando a lei posterior for geral e a lei anterior for uma lei especial, que é o que vai acontecer aqui para os títulos de crédito. O Código Civil não revogou nem a LUG, nem a lei do cheque, nem a lei de duplicatas, que permanecem com as suas legislações especiais. E o cheque e a duplicata, mesmo com essa regra geral presente no Código Civil, eles continuam valendo-se subsidiariamente da LUG, porque eles têm artigo próprio que assim determinam. E para que vai servir então o Código Civil? Para vários outros títulos de crédito que a gente já tem hoje funcionando no Brasil. Cédulas de crédito, e a cédula de crédito você tem a cédula de crédito rural, bancária, imobiliária. Você tem o conhecimento de depósito, você tem o conhecimento de transportes. Diversos títulos que não são talvez tão comuns, tão assim, populares quanto cheque, duplicata, nota promissória, mas que são títulos de crédito. E aí seguirão o regulamento geral do hoje tendo como regulamento geral o Código Civil de 2002. Tudo bem? Bom, antes da gente entrar nas características do título de crédito, a gente esmiuçar quais são as características do título de crédito, eu quero falar para vocês sobre os requisitos para que eu tenha efetivamente um título de crédito. Para eu emitir, para eu ter um título de crédito, quais são os requisitos que eu vou ter que ter? O título de crédito é um negócio jurídico, né? Porque o título sempre vai decorrer para representar uma obrigação. Você emite um título de crédito, por exemplo, aqui, igual eu falei, para a loja de sapatos, que você foi lá comprar um sapato. Você emite um título de crédito porque você pegou um financiamento habitacional no banco e aí ele vai emitir a cédula de crédito imobiliária. Então, o título de crédito, ele é um negócio jurídico. Ele representa o negócio jurídico. Como negócio jurídico, ele tem você vai ter que ter no título de crédito, observar os requisitos gerais do artigo 104 do Código Civil, né? Sem dúvida. Negócio jurídico, requisitos de validade do negócio jurídico. Partes capazes, objeto possível, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Esse aqui eu chamo a atenção de vocês. Porque cada título de crédito vai ter a sua forma específica. Tá? Então, a formalidade para o título muitas vezes vai ser importante. O título é formal. Alguns mais formais, com mais características, com mais exigências de formalidade, outros menos, né?
Outros com menos formalidade, mas formalidade sempre vai ter. Não existe, eu não posso criar um título de crédito na minha cabeça. O título vai ter que sempre seguir ditames, formas, características que são legais, né? Agora, o mais importante para nós nesse momento é estudarmos os requisitos específicos do título de crédito, né? Para que eu saiba quando eu vou ter um título que é devidamente perfeito, devidamente válido. O primeiro requisito, ele decorre da natureza jurídica do título de crédito. Apesar disso já ter sido alvo de discussão doutrinária, né, e alguns autores terem se desentendido sobre essa definição, hoje é praticamente dominante na doutrina, quase que absoluto, que a natureza do título de crédito é de ato unilateral de vontade. É negócio jurídico dentro da classificação de ato unilateral de vontade. Só para refrescar a memória de vocês, vocês estudam lá no Direito Civil, parte geral, que quando eu falo em negócio jurídico, é porque eu estou falando dos atos jurídicos que decorrem de vontade, né? Dos atos jurídicos que decorrem da vontade do ente, né? Seja o público ou o privado. Esse negócio jurídico, ele vai se diferenciar em duas situações. O contrato ou o ato unilateral de vontade. Quando eu tenho contrato, é porque eu tenho duas vontades se cruzando, se encontrando, né? Não é passando uma pela outra, não. É se encontrando, né? Duas vontades se encontrando para formar a obrigação, para formar o negócio jurídico. O ato unilateral de vontade acontece quando apenas a manifestação de vontade de uma das partes, e aí é que é importante, não é que exista a vontade, para o contrato eu preciso que exista a manifestação de vontade e que elas sejam encontradas das duas partes. No ato unilateral de vontade, a manifestação de vontade de apenas uma das partes já é suficiente para criar a obrigação. Já é suficiente para fazer nascer o negócio jurídico. Não é que não tenha duas vontades. Isso aqui é uma coisa interessante da gente observar. Isso que é importante observar. Não é que não tenha duas vontades no ato unilateral de vontade, mas a questão é a fonte da obrigação. No contrato, a obrigação só surge quando as duas vontades se encontram. No ato unilateral de vontade, a manifestação de vontade de apenas uma das partes, ela já é suficiente para gerar a obrigação. Olha só. Então, exatamente por você ter esse ato unilateral de vontade, o primeiro requisito é a assinatura de quem emite, de quem cria o título de crédito. Como eu acabei de falar, não necessariamente o devedor, né? Há algumas situações em que esse emitente não vai ser o devedor do título, como é o caso da duplicata, né? Principalmente a duplicata. Mas no cheque, por exemplo, quem emite é o próprio devedor, na nota promissória quem emite é o próprio devedor, aí eu posso falar em assinatura do devedor, mas a assinatura do emitente. A pessoa que põe o título para funcionar, a pessoa que cria o título e que é uma manifestação de vontade só da pessoa que criou. Por isso que a gente determina que o título de crédito é ato unilateral de vontade. O segundo requisito, de acordo com o artigo 889 do Código Civil, é que o título precisa ter data de emissão. É importante essa data de emissão porque ela vai marcar, por exemplo, a legislação aplicável, caso haja alguma alteração de legislação, né, posterior à emissão do título. Por isso que o Código Civil coloca como requisito essencial aí para que o título de crédito seja emitido. Ele tem que ter a data de emissão mencionado no título, o dia que foi passado. É diferente do dia de vencimento. É diferente do dia de vencimento. O dia de vencimento não precisa constar. Porque se o dia de vencimento não constar, eu considero o título como vencimento à vista, né? Se o título não constar, eu considero aquele título como um título à vista. Aí pode surgir uma interrogação assim. Mas você não falou há alguns minutos atrás que para ter título de crédito, eu preciso de crédito. E para ter crédito, eu preciso de tempo? Falei. E precisa ter. Então, o que seria um título à vista? Ora, um título à vista é um título que
vence no mesmo momento em que ele é emitido, só que não é cumprido exatamente no momento em que ele é emitido. Vou explicar isso que eu estou falando. Vou explicar com esse título que eu tenho usado aqui mais fácil como exemplo, que é o cheque. Como regra legal, e certamente a maioria de vocês já ouviu falar sobre isso, como regra legal, o cheque é ordem de pagamento à vista. Significa dizer que se eu vou passar um cheque para alguém, é porque eu estou passando esse cheque para essa pessoa a partir do momento que eu entreguei a ela ir lá no banco receber. Ah, aí é que vem a questão do tempo. Ir lá no banco receber. Ir lá no banco receber. Olha o tempo aí. Quando a pessoa recebe o cheque, ela está me dando crédito. Porque o cheque é só um instrumento da obrigação. Enquanto a pessoa não for no banco e não descontar o cheque e aquele cheque ser transformado em dinheiro, é o crédito que está acontecendo. Porque um cheque que não tiver fundos, que não for pago pelo banco, é só um instrumento representativo de obrigação, não satisfaz obrigação nenhuma. Aí o tempo. Então, esse à vista aqui é quando eu tenho alguma situação nesse aspecto. Por exemplo, a letra de câmbio à vista. A letra de câmbio é um título que você emite dando uma ordem, é parecido com cheque, assim, nesse aspecto estrutural. A letra de câmbio é um título que você emite dando uma ordem para outra pessoa pagar para você. Você emite dando uma ordem para outra pessoa pagar para você. Na letra de câmbio. A letra de câmbio à vista é aquela letra de câmbio que vence no momento que o credor for lá na outra pessoa receber. Tá vendo? Vai lá receber. Por isso que é à vista, porque tem que praticar algum ato para receber o crédito, por isso que é à vista, né? Não é o pagamento imediato, é que o vencimento se dá imediatamente. Imediatamente a emissão também se dá o vencimento, mas não o cumprimento vai se dar de forma imediata, né? Agora, essa questão, porque o vencimento, se não tiver, o título é à vista, né? Se não tiver um vencimento, o título é à vista, conforme o parágrafo 1º do artigo 889 do Código Civil. Por isso que, apesar do vencimento ser necessário, ele não precisa estar escrito em separado, já a data de emissão precisa. Justamente para eu saber se aquele título está vencido ou não está vencido. Porque se tem a data de emissão, eu consigo saber de um título à vista se ele está vencido ou se ele não está vencido, ok? O caput do artigo 889 ainda vai ter a questão, uma situação extremamente importante, mas que nós vamos voltar um pouquinho nela quando falarmos sobre os princípios basilares do título de crédito. O artigo 889 fala que o título, né, o instrumento do título de crédito, o documento, aquele formal que eu falei aqui, ele vai ter que conter a indicação precisa dos direitos que confere. Indicação precisa dos direitos que confere. Então, você tem que preencher corretamente o valor, você tem que preencher corretamente essa forma de pagamento, principalmente o valor aqui. É aquela questão que você não pode ter um título em que o valor em numeral está de um jeito e o valor por extenso está de outro. Você pode até invalidar o título por isso. Por quê? Porque aí ele não está expressando corretamente quais são as obrigações, o que decorre daquele título de crédito. Para que qualquer credor... Isso aqui também está ligado à questão da circulação do crédito que eu falei aqui agora há pouco. Se esse título pode ser passado, se esse título pode ser circular, né, vai ser utilizado para circulação, tem que ter a descrição do que ele representa, tem que estar ali no instrumento para que quem receba o instrumento possa ter as informações, possa olhar ali quais são os direitos, o que pode, o que não pode. Então, é importante essa descrição dos requisitos, dos direitos que são inerentes ao título. Você tem os requisitos, então, essenciais e os não essenciais. Por exemplo, não é essencial que você coloque local de vencimento, local de pagamento, isso nós não vimos aqui. Não são requisitos essenciais. Então, você precisa ter o preenchimento dos requisitos essenciais e dos requisitos não essenciais. Agora,
eu chamo a atenção para vocês uma coisa. Esses requisitos essenciais, eles vão ter que ser preenchidos no momento da cobrança do título. Isso significa dizer que a nossa doutrina e a nossa jurisprudência, como eu coloquei aqui a súmula do STF, eles entendem que não é errado você emitir um título sem preencher completamente. Por exemplo, eu passar uma nota promissória para alguém não colocando a data de vencimento. Ou não colocando a data de emissão, né? Porque se não tiver data de vencimento é à vista. Então, se eu entregar para alguém sem preencher a data de vencimento, ou uma coisa, né, um pouco maluca, mas aí é que vai. Se eu preencher o título sem colocar-lhe o valor, esse que nós acabamos de falar aqui, os direitos, eu posso fazê-lo. Porque o momento para você observar se tem os requisitos, se está preenchendo os requisitos, é o momento da cobrança do título. É o momento de um protesto, é o momento da execução. Aí sim, né, o título não pode faltar nenhum requisito. E muito se discutiu, né, por exemplo, porque quando o título foi preenchido posteriormente à emissão, é comum nos processos o devedor querer se insurgir para dizer que ele foi enganado, o título foi passado sem os requisitos, por isso não é título de crédito, mas foi preenchido. E aí, depois de algumas discussões, o STF sumulou essa situação, dizendo que ela pode ser completado, o título de crédito, que ele pode, ou seja, não há erro, não há nulidade no emitente dar vida ao título, criar o título incompleto. Agora, tem que ser preenchido pelo credor de boa fé. Na hora de ser preenchido, é preciso que o credor preencha observando os requisitos de boa fé e observando então o quê? Aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado, aquilo que foi negociado com o devedor. Agora, pessoal, chama atenção para vocês que apesar da súmula, há um risco para quem emite um título de crédito incompleto. Por quê? Porque como o título circula, e aí ele vai para a mão de terceiros, quartos, pessoas que não participaram do negócio que originou o título, esse terceiro, quarto que não conhece, ele está de boa fé. Ele vai estar de boa fé. Ele recebeu e ele preenchido, talvez preenchido pelo credor, pela pessoa. Então, sei lá, eu passei o cheque para a loja de sapato, do exemplo que eu dei aqui hoje. E aí o vendedor falou assim, não, pode deixar aqui que a data a gente preenche no dia que vencer. Aí ele vai lá depois e de má fé coloca a data de hoje, mas ele passa esse título para uma outra pessoa que desconhecia completamente que eu passei sem a data de emissão. E aí a data de emissão do cheque e vencimento são as mesmas. Aí aquela pessoa vai lá e antecipa, né? E acaba sendo apresentado o título a pagamento antes da data que eu estava esperando. Mas o terceiro desconhecia. Então, o que eu chamo a atenção de vocês, apesar da existência da súmula, a súmula vai falar que se ela for preenchida de boa fé, o título é válido. Agora, provar a boa fé primeiro é difícil. Provar a boa fé numa discussão judicial nesse sentido é difícil. E dois, se você está diante de um terceiro, se quem está cobrando, se o título circulou, e se quem está cobrando é um terceiro, um quarto, um quinto que não tinha qualquer conhecimento desse preenchimento, né, de que você passou de forma incompleta o título, nenhuma oposição pode ser feita a ele, porque ele vai estar necessariamente de boa fé. E aí vem o risco que a pessoa que emite, que passa o título de forma incompleta está correndo, o que não é recomendável. Não é recomendável que alguém passe um título sem preenchê-lo de forma completa. Não é plausível que isso assim faça, porque estará correndo um risco muito grande. Só se você provar a má fé de quem preencheu, e se esse que agiu de má fé não for o que está te cobrando, nem adianta, porque ele é terceiro, ele não tem nada a ver com isso. Só se for a pessoa que está te cobrando que vai ser aplicada a essa súmula, só se você provar que ela preencheu de má fé, é que o título estará invalidado. Bom,
Essas são, inicialmente, essas são as primeiras tratativas que nós temos a falar dos títulos de crédito, né? Um pouquinho do histórico, do surgimento, da legislação e dessas questões dos requisitos principais. Nós ainda precisamos analisar todas as características, né? Detalhar um pouco mais as características que dão base aos títulos e os princípios também fundamentais que vão reger os títulos de crédito. Essas informações nós vamos continuar nas nossas próximas aulas, porque por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.